Salve galera! Eu sou o professor João Henrique Ramos e vou resolver com vocês hoje exercícios envolvendo a potência elétrica e o consumo de energia. Tá certo? Então vamos dar só uma revisada aqui na parte do conceito, né, antes de ir para os exercícios e depois a gente já vai direto para a parte da aplicação. Então a primeira coisa para a gente falar de potência, falar de consumo, a gente tem que entender um pouquinho do conceito de bipolo elétrico. Tá? Então bipolo nada mais é, do que todo dispositivo elétrico, né, que tem dois polos para que ele possa entrar em funcionamento, ou seja, que ele tem uma entrada e uma saída, né, que está ligada numa tensão. Então eu coloquei algumas figuras aqui para representar isso. Então tem aqui uma lâmpada, né? Nós temos a lateral dela, que é um desses polos, e tem essa parte aqui de baixo que seria o outro polo. Então eu ligo essas duas partes numa tensão e a lâmpada acende. Tem a bateria também. Então para mim fazer ligar alguma coisa na bateria, né, eu tenho que ligar algo aqui no polo positivo e algo aqui no polo negativo. E o mesmo aqui, né, como exemplo, o chuveiro elétrico, né? Então para que ele possa funcionar, aquecer a água, a gente tem dois fios, né, onde a gente vai ligar, seriam os dois polos dele. No caso do chuveiro e da lâmpada não tem necessariamente um polo positivo e negativo, porque funciona com corrente alternada, mas tem que ter um que a gente, por exemplo, considera a entrada e outra saída para a corrente poder circular. Então, para que a corrente circule pelo equipamento, a gente tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída, e esses dois lados, né, que é entrada e saída, é chamado de bipolo. Tá? Então, primeira coisa, entender isso daí. Agora a gente vai para a parte da potência desse bipolo. A potência do bipolo, galera, coloquei até um textinho para vocês, né, para vocês fazerem os registros, né, no material de vocês, mas ela nada mais é do que a quantidade de energia que é transformada por unidade de tempo. Então, se esse dispositivo elétrico, né, então tá aqui um dispositivo elétrico, tá aqui os dois polos, está ligado por uma tensão. Então, isso aqui é um bipolo, tá certo? Então, se ele está ligado a uma tensão, vamos supor que isso aqui seja uma lâmpada. Se ela vai funcionar, vai entrar uma corrente. Essa corrente vai estar transportando essas quantidades de carga aqui, ΔQ, né? A quantidade de carga vai estar associada com o valor dessa tensão, que vai circular por aqui. Então, vou ter uma variação de energia. E a variação de energia por unidade de tempo é o que vai indicar potência. Então, quanto maior for a energia transformada no meu bipolo aqui, maior vai ser a potência do equipamento. Então, quando a gente fala de equipamento elétrico, por exemplo, né, nas nossas casas, o que mais consome energia, né, basicamente, sempre é o chuveiro, porque a potência dele é mais elevada. Por isso que hoje em dia várias alternativas aí para a gente não ligar o chuveiro, né, direto na rede elétrica, né, por uma finalidade de reduzir a conta de luz. Então, se eu estou falando que a potência é a razão da quantidade de energia pelo tempo, então uma equação que relaciona potência, energia e tempo é essa daqui. Tá? Então a potência nada mais é a quantidade de energia no tempo, energia medida em joules, tempo medido em segundo. Daí nós temos a unidade de potência que é o watt, né? A gente indica com a letra W e escreve dessa forma. Daí a gente vai cair numa outra coisa aqui agora, tá? Então se eu quero calcular potência, e daí tem uma outra coisa, né, que vai sair daqui. Se eu quero calcular o consumo de energia, basta eu pegar o ΔT e passar multiplicando. Daí a gente vai ter isso aqui, ó. Consumo de energia vai ser o produto da potência vezes o tempo. É a mesma equação, né, só que escrito no outro formato. Mas matematicamente isso quer dizer a mesma coisa, tá certo? E daí, um pouquinho mais aqui para baixo, olha só para a gente ir vendo, tá? A variação da energia que atravessa o condutor lá, ele é o produto da quantidade de carga vezes a tensão. E vamos lembrar que a gente estudou anteriormente que a corrente é a razão da quantidade de carga pelo tempo. Então, se eu pegar essa equação e no lugar do ΔE escrever isso daqui, ó, então observe só o que vai acontecer. A gente aqui tem carga sobre o tempo, que é corrente. Então eu posso dizer que a potência elétrica também pode ser calculada pelo produto da corrente elétrica, que é isso daqui, ó, a quantidade de carga pelo tempo, vezes a tensão, tá? E muitas vezes, né, isso aqui está escrito dessa forma, mas a gente também acha essa equação escrita assim, ó, P igual a U vezes I. É a mesma coisa, né, só inverteu a ordem aqui,
ela aparece escrita dessa forma, mas só explicando para vocês da onde que veio essa equação. Ela vem justamente do conceito, né, ΔE sobre ΔT, quantidade de energia transformada sobre o tempo, que é o conceito de potência. Daí aqui nós temos as unidades de medida, tá, que vai ser importante. Então a energia é medida em joule, mas nós temos um múltiplo também, que é o quilowatt-hora, tá? O quilowatt-hora é um múltiplo, né, do joule. Então aqui tem uma razãozinha para a gente fazer a transformação. Cada quilowatt-hora vale 3,6 vezes 10 a sexta joule. Então agora a gente vai aplicar tudo isso que eu falei para vocês, né, em exercícios, que é onde a gente de fato vai aprender como trabalhar com isso. Então bora lá para os exercícios resolvidos. Então vamos começar aqui pelo exercício resolvido 1. Então nós temos aqui, ó, um ferro elétrico, ele foi projetado para funcionar em 110 volts com uma potência de 800 watts em funcionamento normal. O que significa isso? Que ele vai estar realmente ligado na rede 110 e vai transformar 800 watts de energia. Determine a intensidade da corrente que circula pelo ferro. Bem, então vamos lembrar que a potência está associada com a corrente, né? A gente acabou de escrever a equação. P igual a U vezes I. Então, se eu quero achar aqui no caso a corrente, então o U que está multiplicando, vou passar ele dividindo, vai ficar assim, ó. P sobre U é igual a I. Então vamos reescrever aqui. I é igual. I é igual aqui a P. Quem que é a potência? A potência está aqui, ó, 800. Então só estou substituindo, tá? Ó, o P é 800 e ele está dividido, né? Ó, I igual a P sobre U. O E é tensão elétrica. A tensão elétrica é 110 volts. Então dividido por 110. Então aqui a gente vai saber a corrente. 800 por 110 vai dar 7,27 ampere. Então calculamos aqui a intensidade da corrente que vai circular por esse ferro. 7,27, né? O valor mais próximo aqui eu poderia arredondar também para 7,3, tá? Mas como não está pedindo isso, então por aqui tá bom. Vamos aí agora para B. A pergunta B é o seguinte: qual que é a energia consumida em 2 horas? Aqui ele não fala se é para calcular em quilowatt-hora ou se é para calcular em joule. Então eu vou calcular das duas formas, tá ok? Então vamos calcular primeiro aqui em joule. Então, para calcular em joule, vamos lembrar que a energia consumida ela depende da potência e depende do tempo. Então, para mim calcular a energia consumida, eu preciso da potência e a gente sabe, a potência é 800. Então, eu vou colocar 800 vezes 2 horas. Como no Sistema Internacional o tempo é em segundos, então eu vou fazer, como é 2 horas, então vai ser 2 horas vezes 3.600 segundos, tá? Que eu tenho que converter para segundo. Então, é 2 horas, como cada hora tem 3.600 segundos, é 2 vezes 3.600. Então, ΔE vai ser igual a 800 vezes 2 vezes 3.600, que vai dar 5.760.000 joules de energia, tá? Então tem aqui 5.760.000. Eu vou passar aqui na forma de potência para facilitar a escrita. Então ΔE, né, eu vou andar com a minha vírgula aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um das 6 casas vai ficar em mega. Então 5,76 vezes 10 a sexta joule. Então já achei aqui em joule, ó. É isso daqui, megajoule, né? 5,76 megajoule. Para mim passar, por exemplo, a quilowatt-hora, basta agora eu usar aquela relação para vocês, né? Que cada quilowatt-hora vale 3,6 vezes 10 a sexta joule. Então, para mim fazer essa conversão, basta eu pegar esse valor e dividir por 3,6 vezes 10 a sexta, que é o fator de conversão, né? 3,6 vezes 10 a sexta, né? Eu passei para vocês, estava aqui, ó, na unidades, tá? Já sabia de onde eu tirei isso, eu tirei daqui. Cada quilowatt-hora vale 3,6 vezes 10 a sexta joule. E se eu fizer essa divisãozinha, né? 5,76 dividido por 3,6, eu vou encontrar que ΔE vai ser igual a 1,6
kWh. Então tá aqui, calculei em joule e calculei também em kWh. Vou fazer uma outra passagem aqui para vocês que é importante. Vamos supor que ele pedisse só em kWh direto. Você poderia também ter pensado e feito assim, ó. ΔE igual a potência vezes o tempo. Só que agora eu vou converter. Como eu vou calcular aqui em kWh direto, então eu vou ter que escrever minha potência em quilo, tá? Então minha potência aqui, ó, é 800. Para mim passar para quilo, eu divido ela por 1000. Se eu pegar o 800 e dividir por 1000, ele vai dar 0,8. Então eu jogo aqui na potência, né, que é 800 dividido por 1000, que é 0,8 kW, vezes o tempo em horas. Aqui, como ele já fala direto que é 2 horas, então é só fazer vezes 2 horas. Então, quando eu fizer esse produto, 0,8 vezes 2 já dá 1,6 kWh. 1,6 kWh. Então, só para vocês, né, saberem que dá para calcular em kWh e dá para calcular também em joule. Se tiver em joule e for converter para kWh, divide por 3,6 vezes 10 a sexta. Se tiver em kWh e for passar para joule, tem que multiplicar. Se eu for calcular direto em kWh, minha potência tem que estar em quilo. Então, o valor da potência que é dado no problema, você tem que dividir por 1000, né? Por isso que eu peguei 800, dividiu por 1000, lá deu 0,8, tá certo? E o tempo, daí você trabalha em horas. Então, fechei aí o exercício resolvido 1, pergunta A, pergunta B. Vamos aplicar um pouquinho mais isso, né? Para a gente pegar mais o jeito de fazer. Então, exercício resolvido 2. Aqui eu tenho uma situação que é a seguinte. Um chuveiro elétrico tem seletor que lhe permite fornecer duas potências distintas. Na posição verão, o chuveiro fornece 2.400 watts e na posição inverno ele fornece 5.000 watts. O dono do chuveiro ele toma 2 banhos diários de 15 minutos cada, com o chuveiro na posição verão. Com a chegada do frio, ele muda o seletor para a posição inverno. Supondo que o quilowatt-hora seja de 60 centavos, calcule o aumento mensal referente ao gasto com o chuveiro. Então, ele usava o chuveiro na posição verão, que a potência era menor, passou a usar o chuveiro na posição inverno, com a potência maior. Então, eu vou ter uma variação de energia, uma variação de potência e uma variação de energia. Vai aumentar a conta. E ele quer saber quanto que vai ser o aumento dessa conta. Então, eu vou calcular aqui, tem duas formas que eu poderia fazer isso. Eu poderia calcular o consumo na posição verão, depois o consumo na posição inverno e fazer um menos o outro. Mas eu posso também fazer pela variação da potência, porque se eu faço a variação da potência, eu faço a variação da energia. Então, a variação da potência aqui, né, ela foi de 2.400 para 5.000, então basta eu fazer 5.000 menos 2.400, que eu vou ter que a variação da potência, nesse caso aqui, vai ser de 2.600 watts. 2.600 watts. Passando isso para aqui para quilo, né? Vou dividir por 1000. Então, dividindo por 1000, a vírgula vai andar 3 casas, vai ficar 2,6. Então, isso aqui vai ser 2,6 kW. Por que eu passei para quilowatt? Para mim calcular o consumo em quilowatt-hora, né? Aqui o valor dos 60 centavos é do quilowatt-hora, então a gente vai calcular o consumo em quilowatt-hora. Então, lembrando que eu não estou calculando nem o consumo na posição inverno nem na verão, estou calculando a variação da potência. Então, eu vou calcular a variação do consumo, tá? Então, agora que eu já tenho a potência, que tem esse valor aqui, eu vou pegar o tempo aqui também, tá? Qual tempo que é? Um intervalo de tempo. Então, vamos lembrar que aqui no intervalo de tempo é o seguinte, né? São 2 banhos diários que esse cara toma, então 2 vezes 15 minutos, que é o tempo de cada banho. E como ele fala mensal, quando a gente vai calcular mensal, a gente considera que o mês tem 30 dias. Então, vezes 30, que são os 30 dias do mês, tá? 2 banhos, vezes 15 minutos de cada banho, vezes 30 dias no mês. Só que quando eu calculo isso aqui, ó, isso aqui está em minutos, eu tenho que passar para horas. Se passar minuto para hora, basta dividir por 60, tá? Então, se eu dividir isso aqui por 60, eu vou estar passando para horas. Então, por que eu dividi por 60? Porque eu estou passando esses 15 minutos para hora.
Olha, como 2 vezes 30 dá 60, gente, então já vou cancelar. Ó. 2 vezes 15, que dá 30, dividido por 60 dá 1. Então sobrou ali só... Perdão, fiz aqui inverto. Eu não ia fazer 2 vezes o 15, eu ia fazer 2 vezes o 30. Então, vamos voltando aqui. 2 vezes 30 dá 60. Ó. 2 vezes 30, até circular aqui. Retomando, 2 vezes 30 dá 60. Vai cancelar esse 60, né? Porque 60 dividido por 60 dá 1, então vai sobrar só 15. Então, como eu dividi por 60, passei para horas, vai sobrar aqui 15 horas, né? 15 horas. Então, agora eu vou saber quanto que vai ser o consumo, tá? Então, o consumo da energia vai ser igual o produto da potência pelo tempo. Então, o consumo da energia é a potência, que no caso é a variação da potência ali, que está 2,6 kW, vezes o meu tempo, que é de 15 horas. Então, eu vou ter que a minha variação da energia, né, quando eu fizer essa continha aqui, né, 2,6 vezes 15, vai dar 39 kWh. 39 kWh. Então, calculei aqui o consumo, a variação da energia. Então, ela aumentou 39 kWh. Como cada kWh custa 60 centavos, então vou chamar de X aqui a variação do preço, tá? Então, o aumento, né? Ou posso até chamar de aumento mesmo, tá? Aumento vai ser igual a 39, que é a quantidade de energia que aumentou, né? 39 kWh vezes 60 centavos. Então, eu vou escrever 0,6 aqui. Então, a gente tem que o aumento, né, a variação do custo da energia, nesse caso, foi de R$23, tá? Recifrão, R$23,40. R$23,40. Aí fechamos aí o exercício resolvido 2. Tá ok, pessoal? Então, aplicamos o conceito, exercício bem comum de aparecer. Vamos treinar mais um aí, né, para a gente ter bastante material para consultar na hora de fazer as atividades. Então, vamos aí para o exercício resolvido 3, tá? Então, aí nós temos um chuveiro elétrico de uma residência, né? Ele possui uma potência de 6.000 watts. E nós vamos considerar, né, que o preço do quilowatt-hora é igual a 60 centavos. E daí vem a pergunta: qual o custo mensal da energia elétrica se 4 pessoas tomarem 2 banhos diários, sendo que cada pessoa demora 15 minutos? Então, aqui de novo vem a ideia, né, de saber trabalhar corretamente com o tempo aqui. Tá? Então, eu tenho a potência, que está 6.000 watts. Quando eu passar para quilo, ela vai virar 6 kW, né, que é só dividir por 1.000. E eu tenho que tomar cuidado com o tempo. Então, pegando os dados aqui, a potência, 6.000 watts, quando eu dividir por 1.000, vai ficar 6 kW. E o tempo, que a gente também precisa, variação do tempo. Então, são 4 pessoas tomando banho, tá? 4 pessoas tomando banho, vezes 2 banhos diários, vezes 15 minutos de cada banho. Como ele fala mensal, né, toda vez que ele fala mensal, a gente considera 30 dias. Se ele falasse consumo diário, não ia ter que multiplicar por esse 30. Como ele deu o tempo aqui em minutos, eu vou ter que converter para hora, né? Vamos lembrar que cada hora tem 60 minutos, então é só dividir tudo por 60. Daí aqui, né, vai acontecer de novo, ó. Eu vou ter 2 vezes 30. 2 vezes 30 dá 60. Então, cancelo aqui. Daí sobra lá só o 4 vezes 15. Daí o 4 vezes 15, a gente já joga ali direto, né? 4 vezes 15, que vai dar 60. Então, aqui 60 horas, tá? 60 horas. Então, agora eu tenho potência, eu tenho tempo. Vamos calcular o consumo de energia. Então, o consumo de energia, né, é a potência vezes o tempo. Então, eu tenho que o consumo de energia vai ser igual a 6 kW vezes 60 horas. Então, aqui deu bastante, né? A gente tem 6 vezes 60, que vai dar 360 kWh. 360 kWh. Tá? Então, está aqui consumido a quantidade de energia. Falta calcular quanto que vai custar essa energia, né? Então, o custo dessa energia vai ser o valor do quilowatt-hora, que é 360, vezes o custo dele, que é de 60 centavos.
Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, nós vamos ter esse cifrão R$216. Então, toda essa galera aí tomando esse banho longo aí vai dar esse custo de R$260 por mês só com o chuveiro, tá? Então, fiz aí o exercício resolvido 3, né? Então, costuma aparecer esse exercício, trabalhar com a transformação do tempo, de watt para quilowatt, por isso que estou fazendo bastante exercício com vocês. Então, vamos ali para o exercício resolvido 4 agora, tá? Para a gente poder trabalhar um pouquinho com a leitura de gráfico. Agora, um exercício bem importante para vocês saberem também. Tá? Então, observe os gráficos abaixo referente ao funcionamento de uma lâmpada LED. Então, nesse gráfico aqui, galera, a gente tem a voltagem, tá? Que está aqui, pela corrente, né? Que está aqui em a corrente está em miliampere. Então, esses valores aqui eles estão multiplicados por mili, que é 10 a menos 3. E aqui eu tenho um gráfico da corrente em miliamperes e a potência luminosa do LED, ou seja, a potência de saída dele, tá? Que também está em miliwatt, tá? Isso aqui é um W, né? Eu escrevi errado aqui, tive que arrumar, é miliW, W de watt. Então, de acordo com os gráficos, responda qual o valor da potência do LED, quando em seus terminais é aplicada uma tensão de 1,6 volt. Bem, então aqui é só fazer a leitura, né, do gráfico, ó. Então, quando é aplicado aqui nos terminais, ele quer saber qual que é a corrente, né? Perdão, qual que é a potência quando nos terminais é aplicado 1,6 volt. Repare que aqui eu tenho a potência, ó, mas aqui eu não tenho, e ele quer a potência do LED. Vamos lá. A voltagem está aqui, ó, 1,6 volt, está aqui. Então, quando é aplicado 1,6 volt, né, se eu for seguir essa linha aqui, ó, eu vou entender o seguinte, que a corrente lá referente a esse ponto, né, porque esse é o diagrama, em relação a esse ponto, quando eu aplico 6,6, a corrente é de 20 miliampere, tá certo? Então, eu consigo achar aqui, a corrente é 20 miliampere. Beleza, agora eu vou para esse outro gráfico. Quando a corrente é 20 miliampere, olha só, corrente de 20 miliampere, a potência luminosa de saída é 12 miliwatt. Então, aqui ele pede para a gente calcular, ó, qual o valor da potência do LED quando em seus terminais é aplicada uma tensão de 1,6 volt. Tá? Daí aqui, ó, depois ele fala qual que é a potência de saída, né? Esse valor que eu estou fazendo a leitura com vocês é a potência de saída, tá? Então, é a potência luminosa e a potência entregue. Então, a potência entregue, né? Quando eu aplico 1,6 volt, ele tem uma corrente de 20 mili, e quando a corrente é 20 mili, a potência de saída é 12. Então, posso dizer aqui, ó, que a potência de saída, que é a potência útil, nem está aparecendo aqui, ó, potência útil, ela corresponde a 12 miliwatt. Mili é 10 a menos 3, ok? Então, vou até escrever aqui de novo que a potência útil é igual a 12 vezes 10 a menos 3 watt. Já a gente vai fazer conta e vai precisar dele escrito dessa forma aqui. Agora eu vou pegar a potência aqui. A potência aqui é a potência de entrada. E essa potência eu vou ter que calcular ela, tá? Potência de entrada, que é a potência total, ela é o produto da tensão pela corrente, aquela equaçãozinha que a gente está trabalhando com elas. Então, quando eu aplico 1,6 volt, a gente acabou de ver, né? Quando eu aplico 1,6, a corrente é de 20 mili. Então, 20 mili é 20 vezes 10 a menos 3, ó. Então, agora é só multiplicar 1,6 por 20, que vai dar 32. Ok? Então, ajustando aqui, opa, 32 vezes 10 a menos 3 watt. Então, essa é a potência de entrada e essa é a potência de saída, né? Essa aqui é a potência total, essa aqui é a potência útil, o que de fato é convertido em luminosidade. Daí agora, aqui, ó, potência útil e a potência total. E agora, qual que é a eficiência disso daqui? Para mim calcular a eficiência, sempre, em qualquer parte da física,
né? Se é térmica, se é mecânica. A eficiência sempre vai ser a razão da potência útil ou da energia útil pela potência total. Então, potência útil aqui no caso é de 12 vezes 10 a menos 3 e a potência total é de 32 vezes 10 a menos 3. Então, a gente tem que o rendimento aqui nesse caso é um rendimento de 0,375. Vou multiplicar isso aqui por 100 para virar em porcentagem, né? Multiplicando por 100, nós teremos um rendimento de 37,5%. Então, mais uma abordagem aí, tá, do conceito de potência, né, de um bipolo, só que agora a gente fez aqui a análise do gráfico, tá? Então, exercício muito importante, costuma aparecer muito, então, feito aí passo a passo aqui com vocês, né? Falei aqui do conceito da potência de entrada, que é a potência total, é aquela que a gente mede, né? Quando eu pego o multímetro, meço a tensão e meço a corrente, essa é a potência total. E depois a gente tem a potência útil, né? Que é o que está sendo convertida em luz, ou em térmica, ou em movimento. E o rendimento sempre a razão entre a energia útil e a energia total. Então, fiz aí esse exercício com vocês. Tem um último aqui para a gente finalizar. E daí a gente encerra essa aula e eu consigo contemplar tudo que eu precisava com vocês. Então, nesse exercício eu tenho a seguinte situação. Em uma residência estão instaladas 15 lâmpadas de 20 watts, uma máquina de 800 watts e um chuveiro de 5.000 watts. Se a tensão da rede é 220 volts, qual é o valor da corrente no cabo de alimentação quando tudo está ligado? Bem, aqui tem uma dica aqui, galera. Como tudo está ligado na tensão de 220 volts, eu posso calcular a tensão total e fazer uma conta só. Se parte estivesse ligado no 220, parte ligado no 210, daí sim eu ia ter que separar quem está ligado no 220, calcular a corrente, quem está ligado no 110, calcular a corrente e depois somar. Como aqui no meu caso, então a gente vai fazer do jeito que é mais fácil. Tá? Vamos calcular aqui quem que é a potência total aqui, tá? A potência total aqui é o seguinte, eu tenho 15 lâmpadas de 20 watts, então vai ser 15 vezes 20 watts. Eu tenho uma máquina de 800 watts, então 1 vezes 800 watts. Tem um chuveiro de 5.000, então 1 vezes o chuveiro que é de 5.000 watts. Beleza? Liguei todo mundo aqui, então vamos ver quanto que vai dar isso, tá? Então, quando eu multiplico, isso aqui vai dar 300, isso daqui vai dar 800, e isso daqui vai dar 5.000. Né? Vou colocar aqui a unidade, que é o W, né? Que é o watts. Somando tudo isso daqui, eu vou ter uma potência total de 6.100 watts. Essa é a potência total quando todo mundo está ligado. Tá? Se todo mundo estiver ligado, a potência é essa. Só que ele quer saber qual que é a corrente que passa pelo cabo. Então agora a gente vai calcular a corrente. Ó. P igual a U vezes I, né? Que é a potência do bipolo. Então aqui eu tenho essa potência que ela é 6.100, a tensão é 220, corrente aí, está multiplicando, passa dividindo. Então, dividindo aqui por 220 igual a I. Então, agora eu tenho a corrente. A corrente vai ser o resultado dessa divisão, que vai dar 27,7 ampere. Então, tá aí, calculamos aí a corrente através da equação da potência do bipolo. Exercício também muito comum de acontecer. Bem, galera, então, encerramos aqui 5 exercícios resolvidos passo a passo com vocês, tá? Sobre consumo de energia e também sobre potência de um bipolo. Agora, uma observaçãozinha aqui só para mim encerrar essa aula. Quando a gente vai falar de consumo, tá? Quem determina o consumo é a potência, tá? Então, não é se está ligado no 220 ou se está ligado no 110. Quem tem maior potência sempre é quem consome mais energia, tá? Então, a única coisa que você tem que analisar para o consumo é a potência. Não vou postar depois nas atividades algumas questões que envolvem esses conceitos. Então, se perguntar qual o dispositivo que gasta mais, que consome mais,
só olhe na potência que é medida em watts. Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal para receber as novidades e até a próxima. Tchau, tchau!